Quem tem a Bíblia que não está na NVI, abra lá em 1 Tessalonicenses 5,18. E os da NVI também já podem ir abrindo, porque nós vamos fazer duas leituras e depois uma leitura uníssona. 1 Tessalonicenses 5,18. Para valorizar o fato que os irmãos estão trazendo a sua Bíblia, levantem-se os irmãos que não têm a Bíblia na NVI, mas vai ler agora esse texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Não pode, já está levantando a Bíblia dele, é para os irmãos ficarem de pé para ler. Valeu. Quando eu disser 3, tá bom? Vamos ver quem vai ler mais alto, hein? Puxa vida. 1 Tessalonicenses 5,18. Ok? 1, 2, 3. Parabéns. Pequeno número, mas leram assim com vontade. Pode sentar agora vocês da NVI, o mesmo texto. Ok? 1, 2, 3. Amém. Agora eu vou pedir a mídia para projetar. Hein? 1 Tessalonicenses 5,18. E aí os irmãos vão ler juntos. Vamos lá? Deem graças a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós vamos repetir, mas antes, concentre-se. Deus está falando, não é o pastor. A minha pregação, eu sou um apregoeiro da mensagem de Deus. Mas Deus está falando pela sua palavra. Então Deus vai falar agora de novo. Ao repetir, vamos prestar atenção nisso. É Deus quem está determinando isto. Vamos ler? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, bem que eu gostaria de lhes anunciar um 2024 sem sofrimento, sem decepção, sem enfermidade, sem falcatruas, sem corrupção, sem dor, sem movimentos anti-Deus, patrocinados ou apoiados pelo próprio governo, e sem morte. Mas é claro, eu não posso desfazer esta promessa, não posso dizer que isto vai sequer diminuir. Quando não houver mais sofrimentos, quando não houver mais decepções e enfermidades, dor e morte, é porque nós já estaremos vivendo nos novos céus e na nova terra. Então, enquanto vivemos esse ainda não, lembremos-nos de que o oráculo divino nos avisa em sua carta escrita a Timóteo, no capítulo 3, verso 1, de que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A expressão grega que o apóstolo Paulo usou para os últimos dias, que qualificou os últimos dias, ela pode ser traduzida em nossa língua como dias trabalhosos, tempos muito difíceis ou tempos pavorosos, terríveis. Ora, como o apóstolo Pedro, em seu sermão, no dia de Pentecostes, explicando o que estava acontecendo naquele momento, afirmou: mas hoje se cumpriu o que está escrito nos últimos dias. Hoje se cumpriu o que está escrito nos últimos dias, derramarei do meu espírito. Atos 2:17. À luz do que o apóstolo disse, não é difícil entender, então, que os últimos dias já estão acontecendo desde aqueles dias. Já estão ocorrendo desde que a Igreja de Jesus Cristo, a quem Pedro chamou de geração eleita, sacerdócio real, a nação santa,
o povo exclusivo de Deus, foi organizada pelo Espírito Santo. Então, há cerca de 2000 anos, 1960 anos, se quiser estarmos mais próximos da realidade, nós já vivemos os últimos dias. O fim do fim, o fim desses últimos dias, virá quando se cumprir Mateus 24, 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Praticamente, irmãos, todas as profecias já foram cumpridas, ou estão sendo cumpridas. Resta apenas esta. E nós estamos caminhando para que isso se torne numa realidade, ainda que percentualmente falando, o número de pessoas da terra que ainda não ouviram falar de Jesus é ainda muito grande. Mas com os recursos que temos na tecnologia, o avanço de missões com todas as dificuldades, o tempo que vamos levar para alcançar esta parte que falta, que é praticamente 42% da humanidade, é muita gente ainda, né? Vai ser bem mais rápido do que esse tempo que nós levamos até agora. Se é verdade que se não podemos anunciar para 2024 um ano sem lutas, sem problemas, não nos esqueçamos então do aviso do Senhor Jesus que nos diz: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, não se sintam desanimados. Eu venci o mundo. João 16, 33. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Lucas 12, 32. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a crer, ensinar e confessar que cremos que Ele, Jesus, venceu o castigo da lei por nós, da lei de Deus, santa, boa e justa, mas pela qual nós estamos todos condenados. Cremos, ensinamos e confessamos que Ele venceu a maldição da perdição eterna que pairava sobre nós, tomando sobre si esta maldição na cruz do Calvário, nos fazendo herdeiros da glória de Deus, participantes da sua eternidade como irmãos de Cristo. Deus como Pai nos dá Jesus como Filho, Ele é o nosso Senhor e Salvador absoluto, mas ao mesmo tempo nosso irmão. Por isso nós vamos participar da herança dEle como Filho. Cremos, ensinamos e confessamos que nele, em Jesus, os dias terríveis que sempre acontecem e acontecerão não são e nem serão capazes de nos impedir de dizermos: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Nem morte nem vida nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8,38. A luz disso, irmãos, é que em que pesem os dias serem difíceis, trabalhosos, terríveis, e que vão nos desafiar, com tudo isso, à luz do texto bíblico, nós temos de ter e temos razões para termos a certeza de que haja o que houver, aconteça o que acontecer, em 2024, vamos encontrar razões para sermos gratos a Deus. Para manifestarmos sempre nossa gratidão a Deus e cumprirmos o que está determinado, deem graças em todas as circunstâncias. Em algumas circunstâncias? Nas circunstâncias mais difíceis? Não. Em todas. Todas é todas. Todas é todas. E se é Deus quem está falando isso, nós cremos nisso, né? Dizemos, confessamos, ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus está falando: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe o que está por trás disso aqui, irmãos? É Deus dizendo assim: o segredo da felicidade,
mesmo em meio a dias difíceis e dolorosos, está no vocês serem gratos a mim. Terem coragem, terem condições de dizer: Senhor, mesmo em meio ao que está acontecendo, eu te agradeço. E não adianta você falar isso da boca para fora. Eu e você temos de falar isso do fundo do nosso coração, sentindo, irmãos, por que nós podemos falar isso? Porque mesmo quando, como adultos, nós descobrimos que como crianças ainda não aprendemos a proteger as nossas emoções, que ainda às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, nós nos deixamos envolver pelos fatos estressantes que nos cercam, nós precisamos ter a coragem de sermos gratos a Deus. Por isso chamei a atenção há pouco, minha e dos irmãos, há alguns dias, quando falei, irmãos, que estava aquele domingo quente, né, que parecia um forno, e eu disse, a Bíblia diz que as pessoas desmaiarão por causa do calor do sol, mas mesmo assim continuarão blasfemando de Deus, alertando que quando nós sairmos e o calor queimar a cabeça, não esqueça de dizer: Deus seja louvado. Está muito quente, Senhor, mas que o seu nome seja louvado, porque os outros, os que não têm Jesus Cristo, vão proceder e já procedem, né? De forma diferente. A gratidão a Deus, irmãos, é algo milagroso. Ela recupera os nossos espíritos, ela recupera as nossas almas machucadas pela decepção ou pela angústia. Ó Senhor, eu te agradeço pelas dádivas deste dia, da tua presença em meio a estas lutas, pela dádiva da salvação eterna, pela dádiva da tua igreja. Este Senhor, eu te dou graças. Sabe, quando puxado do coração da alma, se torna numa força capaz de nos ajudar a suportarmos as dificuldades e nos fazer levantar da derrota. Os pagãos não escondiam o espanto quando diante de um cristão ou de uma cristã que ia ser executada, o executado, ouviam-no ou a ouviam dizer: Senhor, eu te dou graças. Estavam para ser queimados, estavam para ser enforcados, estavam para ser degolados. E diziam: Senhor, eu te dou graças, porque me achaste digno de morrer por causa do teu nome. Eu não mereço este privilégio. Vou pedir à mídia que solte aí um PowerPoint, uma fotografia de alguém. Eu quero falar um pouquinho sobre esta pessoa. Em janeiro de 2005, aos 21 anos, Theodoros foi presa pela polícia do seu país, a Eritreia, país da África extrema oriental. Antes, ela foi presa sob a acusação de fazer parte de uma igreja evangélica clandestina, que é a classificação que se dá a todos os grupos religiosos que não são reconhecidos pelo Estado eritreu. Há somente 4 grupos religiosos reconhecidos pelo Estado, a saber, a Igreja Ortodoxa Taravedo ou Copta, que é a maioria da população, países cristãos também têm perseguição, o islamismo sunita, a Igreja Católica Romana e a Igreja Evangélica Luterana da Etiópia. Só esses 4 grupos têm permissão de funcionar no país. Se você discordar de qualquer um deles, você não pode fazer um grupo religioso para você. O raciocínio do país é esse: se você é católico, tem a igreja católica; se você é ortodoxo, tem a igreja ortodoxa; se você é muçulmano xiita, não. Se você é muçulmano sunita, você também tem o seu grupo. Se você é protestante, tem a igreja evangélica luterana, você tem que fazer parte dela. Nenhum grupo religioso, então, como eu disse, que não esses 4, podem ter templos ou podem fazer cultos públicos. Por isso existem centenas de igrejas clandestinas, entre as quais algumas batistas, mas a maioria são igrejas independentes vindas da Etiópia. Algumas dessas igrejas clandestinas até são mais ou menos toleradas pelas autoridades, mas a maior parte delas sofre severas pressões. E este era o caso da igreja de Tuen Theodoros,
que insistia na evangelização das pessoas, que em desobediência à lei do Estado, saía nas ruas para cantar hinos e para dar literatura e abordar as pessoas, lhe perguntando se eles já tinham recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Presa, Theodoros foi condenada a 15 anos de prisão. A primeira fotografia é a do ano em que ela foi condenada e presa. Ela foi solta em 2020, já com 36 anos de idade. 15 anos, irmãos, numa prisão pelo crime de crer em Jesus Cristo da forma que ela entendia que podia crer. Há algumas semanas, por isso que eu estou trazendo essa pessoa, há algumas semanas ela participou de uma videoconferência produzida pela organização A Igreja em Cadeias, que é uma organização que cuida da igreja sofredora na Irlanda, a sede é na Irlanda. E olha, é difícil ouvir esta cristã falar do que sofreu nas cadeias da Eritreia, entre as quais os famosos containers, onde os prisioneiros ficam amontoados sob um calor causticante durante o dia e congelante durante a noite. Quando o sol está a pino, entre meio-dia e 1h da tarde, os guardas chegam, fecham todas as janelas dos containers e alguns não suportam e morrem. Quando eles reabrem a porta, algumas pessoas estão no chão mortas porque não suportaram o calor e não tinham como respirar. E ela então começa a contar isso, como é difícil, e os irmãos imaginam, enfrentar isso. E ela disse: eu fui abusada, fui espancada, fui humilhada. E eu orava clamando: Senhor, não permite que me machuquem, além do que eu possa resistir. Eu tinha um problema sério no joelho e nas pernas quando fui presa. E eu tinha um medo terrível de que eles, ao descobrirem isso, né, iriam usar exatamente isso para me torturar. E ela disse, tentem imaginar ficar em cima de uma perna só, durante 24 horas, a sua perna doente, sem ter um lugar e nada para se apoiar. 24 horas. O quanto isso é insuportável. E ela disse, doía demais. Mas eu clamava a Deus para que Ele me desse forças para suportar. Suportar as chicotadas, suportar os tapas, suportar os pontapés e as pauladas. E suportar esse castigo terrível de ficar em pé num pé só. A pele começa a rachar, depois de um certo tempo. E aí as pessoas perguntavam, e como é que você resistia? Eu me lembrava, presta atenção nisso, eu me lembrava que havia crentes no mundo orando por mim. Eu me lembrava que o meu nome estava sendo divulgado nas igrejas do mundo livre e que havia irmãos que oravam por mim e aquilo ia me confortando e a dor era insuportável, mas ao mesmo tempo eu suportava. E às vezes eu mesmo me perguntava como é que eu estou aguentando, porque não parava de doer não, queridos. Às vezes a gente tem a ilusão, não, mas o crente que é perseguido, quando está, a dor passa. Converse com o MZ sobre o que faziam com ele, e eu perguntei, pastor, e a dor? Não dá para explicar, é demais da conta. Se não houver a força do Espírito Santo de Deus, você realmente não suporta. E eles ficavam dizendo para ela, é tão fácil você se livrar disso. Menina, você está solteira, você pode sair daqui e casar, é só você assinar um documento dizendo que nunca mais você vai fazer parte de um culto desse. Tem um culto aí para você escolher, para que você fazer isso? Mas ela dizia que era a maneira de apresentar Jesus que as igrejas clandestinas têm, que não é a mesma da igreja reconhecida, embora ela disse, haja gente lá crente e gente que nos escondem. Havia luteranos permitidos que escondiam os grupos clandestinos, que arrumavam meios deles se reunirem, porque também aceitavam o que eles estavam pregando, mas não podiam fazer isso publicamente. E aí, irmãos, ela diz o seguinte, eu não tenho raiva, não tenho ódio nenhum dos meus torturadores. Eu consigo amá-los em Cristo.
Não, ela diz, não perdi 15 anos da minha vida, eu os ganhei. E aí vejo, irmãos, que ela termina aí dizendo isso. Na verdade, eu me sinto privilegiada, feliz, por ter sofrido por causa do nome do meu Salvador. Em tudo, dei graças. Você pode estar perguntando, mas como é que se pode dar graças por uma coisa dessa? É desesperador. Mas quando a palavra diz para darmos graças a Deus em todas as circunstâncias, pode acontecer isso aqui mesmo. Depois de passar 15 anos, são 15 dias não, né? 15 anos, numa situação dessa, essa pessoa, que os irmãos veem já hoje, chegando aos 40, não é? Dizer isso, não os odeio, eu os amo em Cristo, e eu me sinto privilegiada e feliz por ter sofrido por causa do nome do meu Salvador. Sempre há razões, obrigado queridos, sempre há razões em quem se dá a Jesus Cristo para ser alguém agradecido, para oferecer a Deus ações de graças, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Ou seja, em todas as circunstâncias, conforme é a vontade de Deus. E a primeira razão de sempre darmos graças a Deus é porque dele é a dádiva que nos liberta. Lembremos-nos disso, irmãos, em 2024, em Romanos 6, 17 e 18, nós lemos, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aqui, entre parênteses, irmãos, tem um alerta sobre a importância da igreja. Passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. A igreja existe também para ensinar, e tem muita gente que acha que pode faltar à igreja, negligenciar a igreja, não participar da igreja, simplesmente porque optou por isso, mas está fora dos planos de Deus para a nossa vida. Quando encontramos Cristo como Salvador e Senhor, também encontramos a libertação da condenação do pecado, isto é, nós somos e permanecemos libertos da condenação eterna. Passamos a ser escravos da justiça de Deus, e essa justiça tem a ver com o Senhor Jesus Cristo, que diz sobre si mesmo, se o Filho libertar você, então você será realmente livre. João 8,36. Quanto mais escravos da justiça de Deus, mais verdadeiramente livres nós somos. Paul Schillener e o seu irmão John Schillener tornaram-se missionários batistas na selva amazônica em 1952. Eu já contei essa história aqui. Antes de se tornar missionário, Paul servira em um navio da Marinha Americana em 1944, quando a embarcação foi surpreendida por um tufão. Várias embarcações naquele dia, ele disse, viraram e afundaram. E dezenas de soldados e pessoas morreram. O navio onde eu estava, Paul conta, era balançado violentamente pelas águas, parecia uma boneca de pano, sendo sacudida por uma criança. Enquanto isso ocorria, Paul pensava na possibilidade da sua morte, e então se lembrava das palavras do seu irmão, feitas alguns meses antes. Paul, você já é uma pessoa salva por Jesus Cristo? Se você morrer hoje, você vai estar com Jesus? Ele conta que enquanto percebia que o seu navio não ia escapar do afundamento, ele percebeu que se morresse, estava perdido, pois não recebera Jesus Cristo em sua vida. E naquele momento ele disse que começou a chorar e pedir a Deus misericórdia e declarou desejar pertencer ao Senhor. Felizmente o navio resistiu e ele e os demais marinheiros escaparam. Semanas depois, ele foi assistir um culto e naquele culto ele deu publicamente a sua vida a Jesus e passou a se perguntar: o que posso dar a Deus para demonstrar o quanto eu sou grato a Ele por ter me preservado a vida, ter me livrado da morte física naquele dia e da morte espiritual, me dando a oportunidade de receber Jesus Cristo. Como demonstração e agradecimento, ele se decidiu por se tornar um missionário e foi missionário de 1952 até 1992, quando retornou aos Estados Unidos. Por 40 anos,
Ele e seu irmão John e suas famílias serviram como missionários na floresta amazônica. Sempre que perguntado por que você se tornou um missionário, a resposta era sempre a mesma: por gratidão, ou por tentar ser agradecido ao meu Salvador. Sem dúvida, amados, o Senhor algumas vezes, nos permite enfrentar tempestades nos barcos das nossas vidas, no afã de chamar a nossa atenção para Ele e desta forma prestarmos atenção às nossas condições espirituais, para que sintamos e saibamos por quê, por causa de Jesus Cristo, nós podemos e poderemos dizer sempre: graças a Deus. Graças a Deus eu fui libertado. Graças a Deus eu fui e estou salvo. Eu estou salva. E se você não for salvo do físico, do material, a palavra diz: nem a morte me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então sempre há razões em quem se dá a Jesus Cristo para ser alguém agradecido, para oferecer a Deus ações de graças, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ou seja, em todas as circunstâncias, conforme é a vontade de Deus. Se a primeira razão para sempre darmos graças a Deus tem a ver com a liberdade que recebemos em Cristo, a segunda razão para sempre darmos graças a Deus é porque realmente recebemos a dádiva de nos sentirmos vitoriosos sobre o pecado. Lembremos disso em 2024. O pecado não terá domínio sobre vocês. O pecado não terá domínio sobre vocês, escreveu Paulo em Romanos 6,14. O pecado não será dono de vocês. Foi o que ele estava dizendo. E esta, irmãos, é uma verdade maravilhosa, mas essa verdade não esconde, não é? A realidade de que mesmo libertos e libertas por e em Jesus Cristo, nós temos de sofrer os ataques da tentação do pecado e que algumas vezes, de forma catastrófica, nos faz ceder. Tragicamente cedemos à tentação, caímos no pecado, o que se torna para nós em grandes sofrimentos, porque o pecado, mesmo não sendo mais nosso dono, consegue nos controlar. E quando nós nos damos contas disto, se realmente fomos salvos, passamos a ter, irmãos, uma vida miserável. Miserável. Não importa o que você conseguiu com o seu pecado, o prazer que você conseguiu, o dinheiro que você conseguiu, a situação vantajosa que você acha que você conseguiu, quando você se der contas de quem você é agora, de que o pecado é seu dono, o sofrimento passa a ser muito grande, porque a sua alma não tem e não pode ter sossego, já que você não pode ser controlado pelo pecado. O seu dono é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Quantos de nós aqui tivemos de lutar, e talvez ainda estejamos lutando contra alguma provocação, alguma tentação, coisas que querem nos fazer pecar ainda nesse ano de 2023. Oscar Wilde, um irlandês que se tornou um dos maiores poetas e dramaturgo da língua inglesa e que morreu muito pobre em 1900, após uma vida devassa, ele dizia: eu consigo resistir todas as coisas, menos as tentações. Obviamente, irmãos, que não é esta a nossa convicção. Creiamos que hoje o mesmo Salvador que nos livrou da condenação do pecado para nos dar a vitória crescente sobre o poder do pecado, que, conforme citamos, não tem o poder sobre nós, não é mais o nosso dono. Conforme está na carta aos cristãos de Roma, o apóstolo Paulo falou então da sua própria luta contra o pecado, para que não tenhamos ilusão em relação a isso. Nela ele chegou a lamentar, dizendo: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Romanos 7,24, e com certeza essa figura, libertar o corpo sujeito à morte, tinha a ver, irmãos, com o que acontecia com alguns assassinos condenados pela lei romana.
Em algumas situações, o corpo da vítima era amarrado ao corpo do assassino, que tinha de ficar por vários dias com o corpo da pessoa morta amarrada em seu corpo enquanto putrefava. Castigo pavoroso, né? E é essa imagem que Paulo traz, é isso que ele está pensando. Que coisa pavorosa, como é que eu vou me livrar do corpo desta morte? O pecado é isto, é um defunto amarrado no seu corpo. Então, se isso, fisicamente falando, materialmente falando, fica difícil até da gente imaginar, espiritualmente também. Porque as sensações vão ser parecidas. Essa ideia pavorosa é esta que Paulo está aplicando, por isso vem também o conselho de Tiago, né? Bastante propício. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Por isso está escrito, filhinhos, vocês são de Deus. E as venceram, João estava falando das ações do anticristo. Vocês são de Deus e as venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Não nos esqueçamos disso. Com certeza, o sermos gratos a Deus, o sermos agradecidos a Deus, o dizermos na alma e da alma, obrigado, Senhor, há de ser sempre uma das melhores maneiras de recebermos a vitória sobre a tentação. Suponhamos que estamos a lutar contra aquele sentimento de inveja que nós temos de alguém que está sendo abençoada, tendo alguma coisa que nós gostaríamos tanto de ter e nunca conseguimos ter. Imagine que estejamos sendo tentados e entendendo que precisamos lutar contra aquele sentimento que nos pede para fazer algo que nós gostaríamos de fazer, que estamos sendo atraídos para fazer. Imagine querer ser, irmãos, o que nós gostaríamos de ser e não conseguirmos ser. Imagine desejar o que não é nosso. Não podemos deixar que estas realidades tomem conta da nossa alma, porque isto vai tomar conta depois dos nossos ossos. Tenhamos coragem e agradeçamos a Deus, louvemos a Deus pelo que temos, pelo que podemos fazer e pelo que somos, querendo ir além por causa do Senhor Jesus. Mas ainda tenhamos a coragem de agradecer a Deus pelo que a outra pessoa tem, pelo que a outra pessoa é, por aquele que conseguiu ser o que eu gostaria de ser, mas eu não consegui ser. Nós temos que ter essa hombridade, altivez e coragem de fazer isso, irmãos, e de agradecer a Deus pela vida de alguém que tem essas coisas que nós gostaríamos de ter e que nós não podemos ter ou não conseguimos ter. Se nós tivermos coragem de fazer isso, nós vamos ver acontecer na nossa vida mudanças inimagináveis. Para terminar, sempre há razões em quem se dá a Jesus Cristo para ser alguém agradecido, para oferecer a Deus ações de graças, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ou seja, em todas as circunstâncias, conforme a vontade de Deus. Se a primeira razão para se dar graças a Deus tem a ver com a liberdade que recebemos em Cristo, se a segunda razão é porque realmente podemos nos sentir vitoriosos sobre o pecado, a terceira razão para se dar graças a Deus é porque em Jesus Cristo nós recebemos a dádiva de sermos vitoriosos sobre a morte e de sermos nós, aqueles que têm autoridade para anunciar esta verdade. Lembremos-nos disto em 2024. Está escrito em 1 Coríntios 15, 55 a 57, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 2 Coríntios 12,14, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância
do seu conhecimento. Somos um perfume, irmãos, que quando exala, anuncia, proclama que Deus está presente, que Jesus está presente. Qual tem sido o perfume que eu e você temos exalado nesse sentido? Isto é o cristianismo de Cristo. Por causa dele e nele podemos ser gratos pela vida, mas por causa dele e nele também podemos ser gratos pela morte. Também a morte no Antigo Testamento foi chamada por Jó de o príncipe dos horrores. Mas bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Já diz o Novo Testamento. Às vezes a gente fala com crentes sobre a realidade da morte, não toca nesse assunto. Deixa eu dizer para você, queridos, você quer viver aqui eternamente? Ou você acha que você vai viver aqui eternamente? Não vai, nem eu nem você. Mas a morte está tirando o seu sono? Então tem alguma coisa errada com a sua vida. Não é para você dizer, não, eu quero morrer agora, eu quero morrer hoje. Não, você vai morrer quando Deus achar que você tem que ser chamado, porque Deus quer usar você. Essa é a única explicação, irmãos, viável para crentes que estão padecendo de enfermidade na cama, e a gente às vezes pergunta, Senhor, por que não leva? Há naquela pessoa um propósito de Deus. Deus quer manifestar amor no amor daquela pessoa e muitas vezes usar o amor dos outros para que você cumpra o que é ser cristão. Como é bom ver quando mamãe e papai estão sem poder andar, minguados de recursos de saúde, e filhos carinhosos se dobram e ficam e perdem tempo e gastam seu tempo para fazer o melhor possível pelos seus pais. E às vezes nem por seus pais, por outras pessoas. É isso que Deus às vezes permite, que alguém prolongue o seu sofrimento para que haja a manifestação desses cuidados, desse amor do povo de Deus. E às vezes não é o povo de Deus que faz isso, é gente que não tem nem compromisso com Deus, nos dando tapa na cara. Porque nem uma, nem duas, nem três vezes eu visitei pessoas no hospital, velhinhos, crentes em Cristo, e pergunto, seus filhos, não podem vir aqui, é difícil para eles. E todos eles crentes, ou pelo menos se dizendo, né? Membros da igreja. Muito complicado, irmãos, um negócio desse. Em 1712, um pregador chamado Richard Stanton faleceu. No culto em memória, o seu amigo, o reverendo Matthew Henry, um pastor presbiteriano e um dos grandes pregadores daquele tempo, disse, graças a Deus, muita coragem, né? Na hora do enterro, com o corpo presente, graças a Deus, amados, mas nós temos de agradecer pelo que nós estamos compartilhando agora. E quando nós estamos sobrecarregados com o sentimento de culpas, devemos dizer graças a Deus, a descansa em Cristo. Quando choramos por nossas aflições, devemos dizer obrigado, Senhor, porque essas aflições são projetadas para nos tornar fortes na nossa caminhada para o céu. E continuando disse, eu e muitos de vocês perdemos um grande amigo, mas graças a Deus, porque esta nossa perda está sendo para ele, o nosso amigo, o maior ganho que se pode dar a uma pessoa. E um dia, o pregador disse, vai ser a nossa vez. Então agradeçamos a Deus por termos em Jesus Cristo esta mesma esperança. Abençoada seja a vida, louvada seja a vida, mas abençoada seja a morte, queridos, que virá para mim e virá para você. E o que você pensa sobre isso? Você pode compartilhar, você pode dizer que quando estivermos velando o seu corpo, quando estiverem velando o meu corpo, alguém poderá dizer, nós o perdemos, mas ele ganhou, ela ganhou. O que mais precioso alguém pode ganhar, que é o poder viver para sempre com o seu Senhor e aí sim nunca mais ter qualquer tipo de sofrimento. A certeza disso, irmãos, muda tudo
em nossa maneira de viver. As nossas mágoas, apreensões, tribulações, quando não nos impedem essas realidades de sermos gratos a Deus, transformam nossas vidas para que haja o que houver, nós possamos dizer aleluia. Saber disto, crer nisto, significa então ter de pregar isto. Não, pregar o evangelho a todo mundo a partir de dentro da nossa casa é nossa obrigação, não é nossa opção. Mas não é porque o pregar o evangelho a todo mundo seja nossa obrigação que os propósitos de Deus em relação à pregação do evangelho a todas as gentes, para que então venha ao fim, não serão cumpridos. Se nós não cumprirmos com esta nossa obrigação, os propósitos de Deus, no entanto, serão cumpridos. E aí que entra, irmãos, essa questão de gratidão. O privilégio de pregar sobre Jesus, de falar sobre Jesus, de anunciar Jesus. Quando isso entra e faz parte da nossa vida, vai nos fazer entender porque em todas as circunstâncias nós podemos dar graças a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, e que nesse ano de 2024 nós consigamos viver esta realidade. Porque, infelizmente, eu vou ter que dizer para vocês, não serão poucas vezes que vocês terão de se lembrar disso. A minha vontade é chutar, a minha vontade é morrer, a minha vontade é gritar, a minha vontade é acabar com tudo. Mas o que eu tenho que fazer é dizer, Senhor, obrigado. E faça isso. E você terá de volta o que a palavra promete. Amém.